Ei! Ei, Imael, o democrata cristão. Acho que você já sabe quem é o nosso próximo candidato. Ei, Imael. José Maria Imael é o candidato pelo Democracia Cristã. Ele nasceu em 2 de novembro de 1939. Ele é filho de um servidor público e de uma professora do ensino primário da cidade aonde ele nasceu, lá em Porto Alegre. E além disso, ele tem 6 irmãos. Seu vice é o pastor Elvio Costa. É um líder religioso da Assembleia de Deus e professor de teologia da Universo, que é uma universidade, não é o universo inteiro. Imael passou toda a sua infância lá em Porto Alegre e aos 12 anos ele começou a trabalhar como auxiliar de tipografia. Quando ele era adolescente, ele fez parte de um movimento estudantil chamado Juventude Operária Católica quando ele começou a se aproximar das doutrinas católicas. Já aos 23 anos de idade, ele se filiou ao Partido Democrata Cristão e depois se tornou militante pelo movimento estudantil da PUC do Rio Grande do Sul, aonde ele se formou em Direito e Filosofia. 2 anos depois, com 25 anos e já formado, ele foi para São Paulo atuar em Direito ligado a recursos humanos. E hoje, com 79 anos, ele administra empresas do setor imobiliário, automotivo e de serviços. Mas faz tempo que ele tenta se eleger, né? Pois é, Jurema, a primeira eleição que ele participou foi em 85, com 46 anos de idade, e ele tentou se reeleger para a Prefeitura de São Paulo, mas não rolou. Inclusive, foi nesse ano que Imael lançou o jingle que o fez conhecido por todo esse tempo. Solta o som, DJ! Ei, Imael. Um ano depois de perder a disputa pela prefeitura, Imael foi eleito deputado federal por São Paulo. Inclusive, ele era parlamentar quando a Constituição de 88 foi elaborada. Já nos anos 90, Imael conseguiu a sua reeleição. E juntando os 2 mandatos, ele tem 56 projetos de lei, sendo que 2 foram aprovados. Imael integrou as comissões de Constituição e Justiça, Minas e Energia e aquela que discutia as penas de morte. Em 8 anos de governo, ele usou seu mandato para fazer oposição ao governo diversas vezes, inclusive criticando o plano real estabelecido por Itamar Franco. Desde que ele saiu da Câmara, ele tentou disputar diversas eleições, mas sem vencer nenhuma. De 98 para cá, ele já tentou disputar a presidência 5 vezes. Mas, na última eleição em 2014, ele não chegou a alcançar nenhum por cento dos votos. De quais partidos ele já foi? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a sua história partidária. Lembra que eu falei que desde o início, quando ele ainda era estudante, ele se filiou ao Partido Democrata Cristão? Pois é, depois que ele mudou para São Paulo, ele se filiou ao PDS, ao Partido Democrático Social. E apesar disso, ele ficou lá durante só 2 anos e não concorreu a nenhuma eleição. Em 82, Imael migrou para o Partido Trabalhista Brasileiro, a convite do ex-presidente Jânio Quadros. E foi por esse partido que ele concorreu à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas não se elegeu. Em 85, ele retornou ao PDC e tentou se eleger à Prefeitura de São Paulo, mas não deu certo. Apesar disso, ele conseguiu se eleger à Câmara dos Deputados e ficou no partido até 93. E aí, entre os anos de 93 e 96, ele passou pelo Partido Progressista e o Partido Progressista Reformador. Foi então que, em 96, ele criou o Partido Social da Democracia Cristã, chamado hoje de Democracia Cristã, aonde ele está e pelo qual ele concorre. Ele é direita ou esquerda? Bom, vamos lá tentar esclarecer isso, Jurema. O candidato Imael tenta fortemente resgatar a tradição da democracia cristã, forte na Europa e em alguns lugares da América Latina. O que é democracia cristã? Essa expressão foi usada pela primeira vez em 1871 pelo bispo de Lyon da época, chamado Lamorette. E ele tinha como objetivo contrastar a Igreja dos Fiéis, que era uma igreja democrática e popular, com a Igreja dos Mais Velhos, que era aristocrática e elitista. E essa ideia da democracia cristã também tem tudo a ver com São Tomás de Aquino, porque ele foi a primeira figura a defender a ideia popular do poder, ou seja, que todo poder vem de Deus através do povo. Pois bem, a democracia cristã tem algumas coisas ligadas ao conservadorismo, ao liberalismo e ao socialismo. É isso mesmo, ela tem semelhanças e também tem diferenças. A sua principal diferença com o conservadorismo tem a ver com a reforma do capitalismo através de uma política de defesa da justiça social e dos direitos humanos. Do liberalismo, ela diverge principalmente com relação aos assuntos éticos e morais, ou seja, a liberação do aborto, a legalização das drogas e assuntos relacionados a esses temas. Inclusive a aprovação da eutanásia e a laicização do Estado. E do socialismo, ele se difere porque o socialismo tem uma tendência materialista e coletivista, querendo construir uma sociedade sem classes. Já a democracia cristã tem inspiração espiritual e caminha no sentido do personalismo e de uma economia social de mercado.
Bom, isso quer dizer que Emael é bastante conservador, principalmente com relação a usos e costumes. Nas últimas eleições, por exemplo, quando Emael concorria à presidência pela 4ª vez, ele deixou bem clara sua opinião contrária ao casamento gay, à liberação do aborto e à legalização das drogas. Vamos falar do plano de governo? O seu plano de governo recebe o nome Diretrizes Gerais para Construir um Novo e Melhor Brasil e traz 25 temas guiadores. Eu não vou falar de todos eles para vocês, mas vai ter link nas descrições para quem quiser acompanhar com a gente. Bom, vamos lá. Emael diz que é muito importante cumprir a Constituição e já começa o texto com esse objetivo. Ele pretende incentivar uma política econômica voltada ao desenvolvimento. E como ele vai fazer isso acontecer? Acompanha comigo. Incentivar a construção civil, a criação e o desenvolvimento de micro, pequena e média empresas, a formação de mão de obra através de cursos profissionalizantes, apoio e incentivo ao turismo, e a valorização do agronegócio sem deixar de valorizar os pequenos e médios agricultores. Emael também fala sobre fazer uma reforma tributária, mas não especifica como, apenas fala em simplificar o sistema. Na segurança pública, Emael fala sobre reformar o sistema penitenciário com foco na ressocialização dos presos, bem como sobre a integração de todas as forças de segurança no combate ao tráfico de drogas. Na educação, dentre várias propostas, Emael vai investir na educação inclusiva para jovens e adolescentes portadores de deficiências. E pretende também reintroduzir no ensino fundamental o ensino moral e cívico. A minha mãe sempre fala sobre isso. Bom, um outro grande foco do texto do plano de governo diz respeito ao direito à moradia. Emael pretende fazer isso através do aprimoramento de programas governamentais já existentes e do respeito à função social da moradia. E um dos últimos tópicos escritos em caixa alta dizem que o Brasil deve ter como compromisso inarredável a paz mundial. Bom, pontos fortes e pontos fracos. O ponto fraco de Emael é que ele não tem coligação e não tem grandes aliados na corrida eleitoral. Isso significa que ele vai ter pouquíssimo tempo de TV e rádio para poder compartilhar os seus planos de governo. Por outro lado, a música a gente já conhece. Emael, um democrata. É isso aí, ponto forte é esse mesmo, o jingle. Desde os anos 80, Emael usa o mesmo jingle em suas campanhas, o que já faz muito sentido e a gente já conhece o candidato de longe só de ouvir a sua música. É isso aí, pessoal, apresentamos pra você o candidato. Emael, Quer saber mais? Visita o nosso site. Emael, Pera, Bruna. Visita o nosso site, dá uma olhada na reportagem. E tudo mais que a gente preparou pra você. Tem dúvidas, sugestões, quer compartilhar, quer polemizar, fica à vontade, fala bem ou fala mal, mas fala da gente, tá? Então vamos que vamos! Emael, um democrata cristão, da presidente é